Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado irmão no Senhor. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mantermos nossa caminhada firme na busca da meditação, na busca do entendimento, da sabedoria, do discernimento, para podermos termos uma relação em comunhão e verdadeira, uma relação de coração, de espírito, né? uma relação fora efetivamente da nossa carne, e sim sempre dentro do espírito, conforme a palavra nos instrui em espírito e em verdade com o Senhor. Hoje, dia 13 de agosto de 2024, né? Vamos continuar nossa meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos utilizar o versículo 20 como referência. Ele nos diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. O livro de Deuteronômio, ele sempre nos estimula sobre a questão da obediência. Não tem jeito, é do capítulo 1 durante todo o tempo. Para um cristão atual, mesmo ele compreendendo sobre essa questão da obediência, ele por vezes, ele entra em conflito sobre a questão da graça. Porque sempre aqui no livro de Deuteronômio, a ideia que nos remete é que efetivamente nós só teremos algo em relação ao Senhor quando passarmos a obedecer verdadeiramente. É porque é uma relação muito, vamos dizer assim, não digo confusa, mas é uma relação muito íntima entre a operação da graça do Senhor, a atuação do Senhor com sua soberania e a nossa vivência, a nossa caminhada, a nossa experiência, o nosso reconhecimento por meio do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Não deveria causar confusão, não deveria causar sequer qualquer dificuldade de entendimento. Na verdade, era complementar o outro. O que a gente consegue compreender, pelo menos o que eu consigo perceber, apesar de ele estar tratando aqui com o povo terreno, que é o povo de Israel, é um povo que, na verdade, a sua expectativa não era uma vida eterna, mas sim uma vida em abundância sobre essa terra. Quando eles falam muitas vezes aqui em salvação, morrerás, tem a ver, a gente pode compreender como morte física, como cessação da sua caminhada sobre a terra, e isso é verdade, isso tanto para a igreja quanto para esse povo de Israel, isso aqui é uma realidade, porque nós fisicamente somos cristãos, mas nós morremos, né? Isso não mudou, mas a ideia deles era sempre a abundância, sempre, vamos dizer assim, a prosperidade, sempre estar sendo atendido em suas necessidades sobre a face da terra. E aí, nós temos sempre essa relação sobre obediência. E nesse capítulo aqui especificamente, ele no primeiro tempo, ele vai retratando sobre a possibilidade, olha, quando você estiveres, por exemplo, passando por alguma dificuldade, como em cativeiro, sendo amordaçado, sendo violentado, sendo, vamos dizer assim, machucado pela vida, machucado pelas situações de justiça da vida, aí ele vai trazendo para a gente, aí ele diz o seguinte, principalmente quando você vai ver no versículo 1 e 2 desse capítulo, diz assim: e será que sobrevindo-te todas estas coisas, ou seja, bênção e maldição, ele está trazendo uma relação sobre bênção e maldição, né? Aí que tem um posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, né? Para onde te lançar o Senhor teu Deus. Quando ele fala de te recordares dela, ele está falando sobre bênção e maldição, mas o foco aqui é principalmente te recordares sobre as bênçãos, né? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua família. Ele vai começar agora aqui a dissecar que o Senhor agora te vai fazer prosperar, o Senhor vai cuidar de ti, as coisas vão começar a dar certo, você vai começar, vamos dizer assim, a encontrar a tal felicidade, principalmente aqui porque a gente vê uma felicidade muito a ver com os aspectos materiais. Mas por outro lado, né? Por outro lado, ele continua sobre esse que se converteu, esse que conheceu, esse que passa a obedecê-lo, e ele diz assim, lá no versículo 7, e o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Ou seja, e a partir daí, ele agora vai inverter aqueles que te perseguia, né? Aqueles que praticavam injustiças contra ti, na verdade eles serão alvos da justiça, né? Do fardo, da ira do próprio Deus. Então ele coloca isso. E aí, também nesse capítulo, ele vai trazer o aspecto, quando ele diz assim, ó, que é um dos aspectos mais interessantes. Ele fala o seguinte, no versículo 15, veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Né? Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Mas aí, lá no versículo 19, ele diz uma coisa que para mim é a fundamental, é a grande essência. Ele te coloca para você, mas ele diz o seguinte no 19, e os céus e a terra estão hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz assim, olha, eu estou colocando aqui nas mesas, eu estou te dando a opção de você viver, ou vive uma coisa, ou vive outra, né? Mas ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. É impressionante, né? Poucas vezes, ou uma das coisas difíceis da nossa vida é tomar decisões. E aí, o nosso Pai, o nosso Criador, ele diz assim, olha, eu vou te colocar
vida e vou te colocar morte. Se você não entende o que eu estou falando, eu vou te dizer, eu vou te colocar bênção e vou te colocar maldição. Ele diz, escolhe, pois, a vida. Cara, é fantástico, porque ele já te diz, escolha isso. E ele ainda explica porque ele diz assim, mas não escolhe, não é porque eu quero que você escolha, não. Aí ele diz assim, ó, ele diz assim, vida, ele, para que vivas tu e tua semente. Ou seja, ele alonga, ele transborda, ele diz assim, ó, não é só para ti não. Se você escolher, você acaba não escolhendo apenas por ti. Porque através de ti será frutificado. Através de ti, esse alimento, essa seiva, essa vida, vai passar para aqueles que tu ainda nem sabe, mas muito provavelmente tomarás e tu te preocuparás na tua caminhada. Escolhe vida. E o interessante, parece isso, é que eu me lembro que uma vez, lá no ano de 2014, eu fui até um médico do meu trabalho, e ele, quando olhou, ele perguntou para mim, quem te pediu esse exame? Eu disse, o médico. Ele olhou para mim e disse assim, olha, meu amigo, isso é porta-cova, 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 isso é sério. E eu parecia não entender o que ele dizia. Até que os meus olhos meus olhos atentaram ao movimento, meu ouvido a sua fala, e a partir dali eu criei desânimo, eu criei tristeza dentro de mim. E passei por um período de grande turbulência. Já se passaram 10 anos, né? Já se passaram 10 anos, ainda não se concretizou o que o médico falou, mas ficou aquela coisa marcada. Então é como Cristo está dizendo assim, escolhe, pois, a bênção, eu te coloco bênção e maldição, vida ou morte, está aí na tua vida. Está aí na tua vida. É evidente que eu não estou dizendo para você aqui que a tua salvação dependerá exclusivamente dessa tua escolha. Porque nós temos a soberania de Deus, nós temos a graça. É a graça, não é o que fazemos. Mas lembrai-vos, é importante a gente ter em mente que viver em mandamento, viver em cumprimento, principalmente agora, eu não estou mais falando do cumprimento como a gente entende aqui no judaísmo, mas do cumprimento de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente conseguir dar essência, e talvez um dos mandamentos que mais cria confusão para quem é mandamentista, para quem é seguidor da lei, e da lei que lá em Romanos 8, 1 a 4, né? Romanos 8, 1 a 4 nos diz, esses assuntos sempre vão criando confusões, eles não são tão claros, eles são extremamente discutidos sobre nós. Quando ele fala, deixa eu ver Romanos lá 8, 1 a 4, ele diz assim mesmo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, né, visto como eu estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado à morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está trazendo uma relação de pessoas que vivem segundo o Espírito, que vivem em Cristo, né, que vivem em Cristo para que elas tenham a consciência que a sua salvação vem por meio de Cristo, mas que andar em cumprimento da lei, ela é necessária apenas por uma questão de edificação, né, porque ele fala aqui que a carne, mandamento, porque a carne ela está corrompida pelo pecado, e o pecado, ela vem pelo meio do conhecimento da própria lei. Ou seja, é uma questão de escolha, é um mundo. Você tem que viver a lei sem necessariamente entender ou crer, ou pensar, ou aceitar, ou esperar que ela te salve. Porque o que vai te salvar é a tua fé em Cristo Jesus. O que vai te salvar é a soberania dele sobre a tua vida. Mas não tem como a gente viver essa soberania, essa graça, esse Deus cuidado, essa liberdade em Cristo, sem cumprir, né? Sem amar a sua palavra, cumprir seus mandamentos e buscar agradá-lo. Né? As nossas ações têm que chegar com um cheiro suave ao nosso Senhor, tá bom? Terça-feira maravilhosa, terça-feira de luta, terça-feira de garra, terça-feira de ânimo, mas principalmente terça-feira de bênçãos, porque eu tenho certeza que você vai estar, vai se entregar e vai viver mais um dia, você e a tua casa, para o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fica com Deus e que Deus te cuide, meu irmão.